Olá, sejam muito bem-vindos ao Todos os Sentidos, o podcast do Hope. Eu sou o Dr. Vasco Bravo Filho, doutor em oftalmologia pela Unifesp e pela McGill University, diretor médico do Hospital de Olhos de Pernambuco e atuo na área de retina e catarata. Desde 2010 estou presente no Hope e neste tempo aprendi que a saúde dos olhos não existe isolada do restante do corpo. E é exatamente por isso que este podcast existe, para expandir a conversa além da consulta, trazendo especialistas de diferentes áreas que se cruzam com a nossa missão de cuidar dos sentidos e da saúde das pessoas. No episódio de hoje vamos falar sobre uma doença que afeta milhões de brasileiros e que silenciosamente vai causando danos no corpo, especialmente na visão. Estamos falando do diabetes e das suas complicações, que muita gente ainda desconhece até sentir na pele. Para essa conversa tão importante, eu tenho o privilégio de receber dois especialistas que entendem profundamente o que o diabetes faz dentro do nosso corpo. Minha primeira convidada é médica otorrinolaringologista, formada em 86 pela Universidade Federal de Pernambuco, com uma carreira longa e respeitada. Foi médica do Hospital Oswaldo Cruz e hoje integra a equipe do Hope, trazendo um olhar especializado sobre o impacto das doenças sistêmicas, como o diabetes, tem nos ouvidos, no nariz e na garganta. Seja muito bem-vinda, doutora Savana Goretti. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Meu segundo convidado é endocrinologista, doutor pela Universidade Federal de Pernambuco e coordenador do Departamento de Obesidade e Dislipidemia, o DESBEM, aqui em Pernambuco. Além disso, é preceptor de clínica médica do Hospital Oswaldo Cruz. Bem-vindo, doutor Daniel Lins. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite e vamos ter um excelente bate-papo. Essa é a ideia de hoje, a gente conversar sobre o diabetes, que é uma doença que afeta milhões de pessoas e que pode levar a diversos danos, não só na visão, como no ouvido e garganta, e tão no nosso corpo. E a ideia hoje é que a gente possa bater um bate-papo justamente sobre essa doença e a gente trazer um pouco mais de informação para vocês aqui nesse podcast. Então, inicialmente, o que eu queria conversar trazer a primeira pergunta para Daniel, a gente sabe que o diabetes é uma das doenças mais conhecidas, mas muitas vezes as complicações silenciosas surpreendem aos pacientes, né? Muitas vezes a gente no consultório chega com os pacientes com as consequências do diabetes, né? E aí a gente queria saber de ti quais são as complicações que mais te preocupam como endocrinologista no teu dia a dia no consultório. As principais complicações de diabetes que a gente vê são dois tipos, né? Tem as complicações de vaso pequeno, né? Que é ocular, né? Rim e nervo. E temos as complicações dos vasos maiores, que aí seria coração e cérebro, né? Então essas são as principais complicações que a gente encontra através da diabetes, né? A maioria das pessoas sabe que o diabetes afeta o coração e os rins, mas poucas pessoas sabem que também afeta olhos e ouvidos. O que o otorrino vê nesse quadro normalmente do diabetes no teu dia a dia e que você pode trazer de informação aqui para os nossos pacientes? Bom, a grande preocupação nossa com relação ao paciente diabético é que, apesar de sabermos que ele vai ter uma perda de audição agravada ou desencadeada pela diabetes, ele subestima, não leva muito isso em consideração. Então, talvez a perda de audição, que é permanente, seja a coisa que mais nos preocupe como um agravante no paciente diabético, mais do que na população geral. Trazendo um pouquinho para o meu mundo da oftalmologia, né? A gente também tem essa questão de que o paciente, muitas vezes, quando ele chega com os sintomas, ele já, às vezes, está numa fase já mais avançada. Às vezes, a gente não tem o que fazer. Hoje, o arsenal terapêutico melhorou muito, mas é muito comum o paciente chegar e a gente sabe que as alterações oftalmológicas na diabetes, elas trazem alto impactos. A gente já teve alguns estudos mostrando que os pacientes que tinham alterações de retinopatia diabética e diabetes, eles tinham um impacto bem maior de qualidade de vida, de necessidade de ir mais vezes ao médico do que o paciente que ele tinha diabetes, mas ele não tinha nenhum problema na retina, né? Então, se mostra a importância desse cuidado. E a gente sabe que aqui no Hope também a gente recebe pacientes que chegam com comprometimento visual causado pelo diabetes, mas muitos deles só descobrem a retinopatia diabética já no estágio mais avançado. Isso leva a uma pergunta que há anos a gente acompanha na nossa prática clínica. Então, Daniel, por que o diabetes consegue causar danos tão sérios sem dar sinais claros? O que é que acontece nos vasos e nos nervos ao longo do tempo para que a gente tenha essa doença tão sem sintomas no começo e que só vem apresentar algum quadro quando já tem algum comprometimento maior? A gente chama que diabetes é uma doença silenciosa porque, classicamente, ela só começa a apresentar os sintomas quando você tem uma glicemia acima de 200, 230. Então, a maioria dos pacientes que ficam ali em 180, 160,
ele vai lesionando ali a longo prazo, tanto o vaso como o nervo, e faz com que você tenha, com o passar dos anos, claro que existe a predisposição genética, mas com o passar dos anos, ou com um controle adequado ou com um mau controle, uma destruição tanto do nervo como o vaso, levando às complicações da diabetes. E aí mostra a importância de você ter esse acompanhamento multidisciplinar, né? Savana, trazendo um pouquinho para a tua área, quando esse diabetes chega ao ouvido e garganta, o que é que o paciente sente? Ou quando ele já chega, já não tem mais o que fazer? Ou quais são normalmente os sintomas principais? O paciente que é diabético, ele não tem só as questões da perda auditiva. É um paciente que o labirinto como um todo, também a gente tem um equilíbrio. Às vezes ele chega muito mais pela tontura, desequilíbrio, vertigem, do que pela perda de audição propriamente dita. E existe um protocolo que a gente chama de otoneurológico, que avalia audição e equilíbrio, e nesse contexto é que ele descobre que tinha perda de audição e que, a princípio, para ele não incomodava. Então, a tontura e a perda de audição, com ou sem zumbido, são as primeiras coisas que a gente começa a destrinchar no paciente diabético no consultório. Quando a gente vai falar sobre o controle da glicemia, a gente sabe que é a base do tratamento do diabetes. Mas será que só o controle é suficiente para proteger todos esses órgãos? Então, essa é uma dúvida que muitos pacientes trazem para a consulta. E a gente sabe que a resposta nem sempre é simples, tem que controlar ou não. Então, o que eu queria saber de você, Daniel, é o seguinte, assim, controlar a glicemia, ela é suficiente hoje para a gente prevenir as complicações ou existe um dano que acontece mesmo em quem tem a glicose bem controlada? Acontece um dano mesmo quem tem a glicose bem controlada. Geralmente, hoje em dia, a gente tem uns outros parâmetros que a gente utiliza além da glicemia para o paciente com diabetes. Geralmente, a gente tem que ter um bom controle da pressão arterial, tentar controlar o colesterol, tentar fazer com que ele perca peso, diminuir, claro, se ele tem tabagismo, ter sono de qualidade, exercício. Então, são esses parâmetros principais que a gente tenta controlar para evitar as complicações além da glicemia. E mesmo o paciente com controle glicêmico a longo prazo, ele pode ter, sim, lesão de retina, mesmo com controle adequado. E falando ainda, uma outra dúvida que muitos pacientes trazem e que a gente fica, às vezes, receoso se isso está certo ou não. Muitas vezes os pacientes trazem a informação, não, meu médico disse que essa minha glicose desse jeito está boa. 150, 170, 180, e a gente diz, olha, não é bem assim, mas queria que tu trouxesse um pouquinho desse questionamento que muitos pacientes fazem. Teve uma pequena mudança, sabe? Antigamente, a gente realmente achava, em algumas situações, a gente achava que a glicemia, se o paciente tem, por exemplo, 10 anos de diabetes, achava que aquela glicemia de 150 estava bom para ele. Mas hoje, com essas novas medicações, principalmente essas canetas, essas outras medicações que eliminam o açúcar pelo xixi, elas têm uma estabilidade muito grande em relação à glicemia, então a gente tem mais tranquilidade, como ele não causa hipoglicemia, em utilizá-las, e a gente tem conseguido ter um controle mais rigoroso com valores menores do que esses que se falavam no passado. Ótimo, que bom. E do ponto de vista da otorrino, as consequências do diabetes também elas são amplas e muitas vezes são surpreendentes para o paciente, né? Então, Savana, o que é que eu queria saber de ti? Por exemplo, a perda auditiva, o zumbido, tontura, o maior risco de infecções no ouvido, a gente sabe que são complicações que podem surpreender o paciente. E o que é que você explica em relação a diabetes quando você está diante de um paciente que é diabético, dos cuidados e das complicações que podem trazer? É uma das coisas que eu deixo muito claro para o meu paciente, que parece uma coisa boba, mas não é. Pare de usar cotonete. Por quê? Existe dentro do nosso ouvido, no nosso conduto externo, bactérias e fungos. Dentre as bactérias do ouvido, existe a pseudomonas. Ele é uma das grandes causas de otite externa necrotizante e que, de uma forma anterior, se chamava otite externa maligna, uma doença gravíssima no diabético, com complicações de levar o paciente à UTI e lá atrás já chegou a levar o paciente a óbito. Então, assim, não mexer nos ouvidos é uma coisa bem importante. À medida em que o diabetes baixa a imunidade, ele faz sinusites fúngicas, também de difícil tratamento, pelo acesso da necessidade, às vezes, de tratamento cirúrgico para as sinusites fúngicas no paciente diabético. Lesões de boca, a gente tem muito com relação à cândida, porque ele baixa a imunidade e acontece isso. E como a diabetes, Daniel colocou que lesão de pequenos vasos e grandes vasos, dentro da orelha interna, na cóclea, pequenos vasos, quando são lesionados pela doença, pela diabetes, ela gera muita alteração de perda de audição, na circulação também das vias aéreas superiores, e também na garganta, inclusive, não é só na boca. Quando a gente puxa para a área oftalmológica, né, a gente tem uma situação que às vezes o paciente chega com visão dupla e às vezes uma queda da pálpebra, porque o nervo que é responsável pela movimentação ocular tem vários vasos pequenos e pacientes hipertensos, diabéticos, às vezes chega a ter um momento de dificuldade de o sangue chegar adequado
e aquele nervo, momentaneamente, ele para de funcionar. E às vezes o paciente chega com essa situação, além dos danos da retina, que a gente sabe que é o dano maior. Eu queria aproveitar esse gancho que Savana falou do cotonete, Daniel, e eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão das orientações. Sei que às vezes é mais a área do vascular, mas você, como endocrinologista, tem muito conhecimento sobre isso. Sobre essa questão do pé diabético, né? Assim, dos cuidados de ferida. Do mesmo jeito que a gente fala, às vezes, usar cotonete evitar ele cortar a unha de maneira errada, porque a gente sabe que uma unha encravada pode trazer um desastre para o paciente. Às vezes, tipo de sandália, essas situações todas, sabe? Muito comumente esse paciente tem diabetes, ele não tem noção, às vezes, de que ele tenha já alguma perda visual, né? Então, a gente orienta geralmente que ele pessoalmente não corte a unha, corte ou com podólogo ou alguém que tem experiência em casa. Cheque sempre o pé, né? Ele também tem uma perda de sensibilidade que ele também não percebe. Então, checar, passar a mão no pé, ver se ele tem alguma ferida. Tentar usar calçados sem costura. Tem umas lojas que vendem os calçados que são contínuos, sem costura. E evitar usar sandálias, sapatos abertos, que ele às vezes tem perda de sensibilidade e não nota que ele já está sem sentir e pode se lesionar sem ter a sensibilidade. Não, veja, tudo isso só reforça a importância do acompanhamento amplo e integrado, né? E aqui no Hope a gente vive isso na prática, porque os olhos nos contam muito sobre o estado geral do corpo do paciente, mas a pergunta que o paciente normalmente quer saber é com que frequência a gente precisa consultar. Então, eu queria trazer aqui para vocês, um pouquinho dos dois, o endócrino e o otorrino, eu vou falar um pouquinho da parte do oftalmo, com que frequência que normalmente vocês recomendam que esse paciente diabético ele venha ao consultório para fazer a avaliação regular. A gente pode começar com você, Daniel. Geralmente, se tiver um controle inicial, né, a gente recomenda que ele venha de cada 3 a 4 meses. Então, 3 a 4 vezes no ano, acho que é o ideal para ele vir à consulta. Né? Para mim, pelo menos a cada 6 meses, para fazer uma audiometria, se essa perda de audição ela continua estacionada, porque ela não vai reverter, ela é irreversível. E ela é do nervo, né? Ela é uma perda de audição neurosensorial ou sensório-neural. E chegar um momento em que a cada 6 meses essa perda comece a ser agravada, ele vai precisar de usar aparelhos. Hoje a gente sabe que quem escuta é o cérebro. E, consequentemente, cérebro que não funciona é cérebro que aumenta o risco de demência. Então, o paciente diabético que tem perda de audição e não leva em consideração a necessidade de usar aparelho, ele aumenta muito o fator de risco para demências. Do ponto de vista oftalmológico, vai depender muito do grau de retinopatia diabética. Quando às vezes o paciente é diabético, mas ele não tem nenhum sinal de retinopatia diabética, a gente pode fazer até acompanhamento anual, regular, mas se ele começa a ter outras alterações, que a gente pode precisar fazer acompanhamento a cada 6 meses, tem aqueles pacientes que têm um edema de mácula, ou seja, um inchaço na retina secundária diabetes, que às vezes precisa fazer tratamento com injeção, dentro do olho, com laser, e às vezes precisam de um acompanhamento até mais regular, cada 3, 4 meses, como o Daniel falou, mas realmente vai depender de cada caso. Então, nessa parte da medicina que a gente estava falando um pouquinho, né, que eu comecei a falar um pouquinho de tratamento, a gente sabe que avançou muito, os tratamentos melhoraram muito, mas a gente sabe que nada adianta se o paciente não aderir ao cuidado, a esse acompanhamento. E essa é a realidade que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia, né? Em qualquer seja o nível social, a gente sabe que a diabetes tem essa dificuldade. Então, eu queria saber um pouquinho, Daniel, o que é que você acha que é o maior obstáculo para que o paciente, ele hoje possa fazer o acompanhamento, não só regular, mas também o tratamento e controlar a diabetes? Um dos principais, como a gente comentou, tanto a diabetes como a hipertensão, a gente considera como são assassinos silenciosos ou doenças silenciosas. Então, como é uma medicação, como é uma doença com poucos sintomas, então faz com que o paciente atrase o tratamento ou comece o tratamento, depois, como ele não sente nada, ele pare aquele tratamento. Então, a gente que está acostumado a visualizar a doença e ver a progressão da doença, a gente orienta. Geralmente, quem tem parente que tem a doença tem mais facilidade de seguir, de acompanhar, mas quem não tem esse entendimento do cuidado, às vezes acaba não seguindo. Mas, atualmente, com a informação chegando mais fácil, na mídia médica e não médica, a gente tem visto um acompanhamento mais, um cuidado e uma preocupação, um acompanhamento um pouco melhor do que no passado. Aqui no Hope a gente já tem pacientes que chegam com quadros de retinopatia diabética, com a visão já comprometida e que às vezes a gente não tem mais o que fazer, né? E nunca às vezes foram alertados sobre a importância de correlação. Então, eu queria saber de você, Savana, se por um acaso chega situação parecida com você do otorrino também, pacientes que nunca tinham ouvido falar de que às vezes a diabetes poderia afetar ouvidos, nariz e garganta. É muito comum o paciente chegar com tontura
e é diabético, e uma das coisas que a gente coloca, sua diabetes está controlada, porque uma das coisas que pode descompensar o seu labirinto é exatamente sua glicemia alterada. Disse, não, eu não sabia, doutora, e minha glicose não está tão bem. E aí essa glicose descompensada, descontrolada, ela piora a tontura, a perda de audição, e ele não associa. Levando em consideração que muitos dos nossos pacientes são mais idosos, quando tem a diabetes tipo 2, ela também piora a audição. Então, tem a presbiacusia, que é o envelhecimento natural, gerando a perda de audição. E eu digo que a diabetes passa a ser a cereja do bolo dessa história. Ele é um fator de agravo quando essa diabetes não está controlada. E a longo prazo, essa perda de audição tende a piorar, dependendo da hereditariedade, exposição a sons altos, né, ruídos ocupacionais. Enfim, existem outros fatores associados que podem piorar essa audição, e a diabetes termina complicando a piora da audição dele e o do equilíbrio também, com relação às tonturas. Eu queria perguntar a você, Daniel, uma coisa que eu vejo muito no consultório: o paciente tem, assim, pânico da possibilidade dele ser diabético. Ele adora dizer assim, eu sou pré-diabético, doutora, não sou diabético de forma alguma, Deus me livre. É um termo que a gente tem um pouco medo, mas acaba utilizando, porque a diabetes é um contínuo da doença. A pré-diabetes já é diabetes, né? Com alterações, já tem retinopatia, já tem alterações de vaso pequeno, mas talvez pela medicalização, eles usam esse termo para evitar a medicalização, né? Mas é um termo inadequado. A gente acha que é real, existe, mas é um termo inadequado porque o paciente pré-diabetes não liga. Agora, diabetes é uma coisa séria, mas pré-diabetes ele não liga. E às vezes ele tem um diagnóstico realmente de pré-diabetes, mas sei lá, passou 3 anos sem ir para um médico e teve diabetes depois, né? Então ele tinha lá 126 diabetes, né? Então ele tinha 110. Aí depois de 3 anos ele foi no médico, quando chega você com 134, você está com diabetes. Não, eu tenho pré-diabetes, porque há 3 anos ele tinha pré-diabetes. Como ele não fez nada, ele ficou com diabetes. Né? Obrigada. Eu acho que um tema bacana para a gente conversar também, hoje em dia, a moda aí das canetas emagrecedoras, né? Podemos. E aí a gente viu muito se falando depois do advento que essas canetas vieram inicialmente para o tratamento do diabetes, e aí como consequência acabaram trazendo emagrecimento, mas aí começou-se a sair alguns estudos correlacionando tanto questões oculares como questões de ouvido sobre o uso, e aí fica muita preocupação, os pacientes vêm perguntar. E a gente estava batendo um bate-papo ali um pouquinho antes, você comentou que veio recentemente de um congresso fora do país, e aí que tem algumas atualizações bacanas para trazer. Acho que você podia trazer alguma informação sobre isso. Vamos lá. Tanto dessas consequências oculares e de ouvido e garganta, enfim, mas também da questão de atualização desse tratamento para diabetes. Vamos lá. Atualmente, inclusive, as canetas atualmente, elas têm 2 principais, que é a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, e a tirzepatida, que é o Mounjaro. São as principais canetas atuais, e elas têm uma ação muito forte em relação a perda de peso e controle de glicemia, mas a gente tem visto alguns pacientes com diabetes que pioram inicialmente a retinopatia, né? E a gente estava conversando anteriormente, apesar da medicação ter uma ação muito boa sobre a inflamação, sobre neuroinflamação e teoricamente melhorar, o controle muito rápido da glicemia faz com que os pacientes inicialmente possam ter uma pequena piora da retinopatia e depois estabiliza ou às vezes melhora, né? Então essa é uma coisa que a gente vê comumente. E uma das coisas que os pacientes perguntam muito, porque realmente saiu um estudo correlacionando uma doença como se fosse um infarto do nervo óptico com o uso das canetas, e o que a gente sempre fala que é o seguinte: esse estudo ele foi feito numa população de alto risco para essa doença, que é a noia, que a gente chama, né? Então fica difícil de você fazer uma correlação direta do medicamento com a doença, já que a própria doença de base que o medicamento está tratando leva a isso. Então, a recomendação que a gente tem dado atualmente, quando os pacientes chegam perguntando se pode usar ou não, a gente diz que pode usar sem problema nenhum, faz essa avaliação, idealmente com o médico especialista em retina, para poder a gente avaliar essa retina como um todo e dar a orientação do paciente, que caso tenha alguma queixa de visão, alguma coisa, retornar ao consultório para poder a gente orientar. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, Savana, sobre essa questão que você também estava mencionando, sobre a questão da frequência da relação de zumbido com o uso das canetas, né? Quando você começa a perder peso de uma forma muito rápida, existe uma estrutura dentro da nossa orelha chamada tuba auditiva. E ao lado dessa tuba auditiva existe uma gordura chamada peritubária. Quando você perde peso rápido, é como se fosse o primeiro lugar em que essa gordura desaparece. Produto final disso, o paciente tem a sensação de ouvido abafado, sensação de ouvido tapado, zumbido, e como essa tuba fica patente, é como se ela não conseguisse fechar e funcionar direito, o paciente sente um incômodo nesse ouvido,
que é insuportável e que a gente não tem muito do ponto de vista de medicação para melhorar isso. Mas pelo menos você acalma o paciente. Diz, olha, não é grave, você perdeu essa gordura agora. E aí você vai, à medida em que a sua gordura vai perdendo de uma forma mais estabilizada, essa sensação tende a melhorar. Daniel, ainda falando um pouquinho sobre a questão do tratamento do diabetes. A gente fala, muitas vezes o paciente ele tem esse receio, esse estigma da insulina, né? Então, muitas vezes eu atendo pacientes no meu consultório, a pessoa está lá com a retinopatia diabética grave, com sangramento dentro do olho, tenta fazer injeção, várias coisas, e aí tomando só um medicamento oral, você vê que o cara tem sobrepeso, o cara não consegue fazer a dieta, não consegue fazer o exercício físico, enfim. E eles têm um medo da insulina muito grande, né? Será que com o uso dessas canetas, o fato de a insulina foi mais desmistificado, o pessoal começou a perder um pouquinho desse medo ou não? O que a gente tinha antigamente, existia um temor muito grande, porque a insulina era como se fosse a fase final da doença, né? Então, hoje em dia, com as canetas, né, houve uma aceitação maior, até porque elas são semanais, a maioria atualmente, e também o paciente entendeu como se fosse uma nova forma de tratamento, como a gente chama, medicação-alvo, né? Então, ele já tem uma facilidade de utilizar. Atualmente, não chegou no Brasil, mas já tem insulina semanal. Teve agora, estava um lançamento nos Estados Unidos e ela já deve chegar no Brasil em 1 ano. Então, a gente também vai ter insulina semanal. Mas a insulina diminui muito a utilização da insulina, porque com as canetas a gente adia a perda da função do pâncreas. Então, com o adiamento da perda da função do pâncreas, alguns pacientes não chegam nem mais a utilizar a insulina. Então, existe realmente esse temor grande em relação à utilização, mas é um temor que não tem uma justificativa. É mais porque a pessoa diz, quando ele começou a usar a insulina, ele perdeu a visão. Quando ele começou a usar a insulina, ele teve que amputar o pé, porque ele usou muito tardiamente. E aí, com a utilização, criou-se esse temor em relação à medicação, também porque é injetável, subcutâneo. Uma situação que acontece muito no consultório, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela tinha um receio de fazer a cirurgia de catarata, porque a irmã dela fez a cirurgia de catarata e perdeu a visão. Me conte mais sobre essa história. Ela disse, não, minha irmã fez a cirurgia de catarata e precisou fazer umas injeções no olho porque ela tinha um diabetes muito avançado. Eu fiz, olha, o que provavelmente cegou a sua irmã, fez com que ela teve a perda de visão, pode ter sido a diabetes, né? Então é aquilo que a gente fala, às vezes você associa um procedimento, mas a raiz, né, disso, e a gente tenta trazer essa sensibilização do paciente da importância de controlar. Outra coisa que eu percebo muito em consultório é, muitas vezes, a dificuldade do paciente ter um entendimento em relação às questões nutricionais, de alimentação, né? E às vezes eu brinco que eu tento gastar um tempinho do pouco do que eu conheço, mas eu queria que tu trouxesse um pouquinho para o público de maneira geral essa importância também das questões do que a gente chama na medicina das orientações higiênico-dietéticas, que são as orientações ambientais. É nutrição, exercício físico, porque só o medicamento ele vai enxugar gelo, ele não vai resolver. Hoje em dia a gente tem discutido, né, que essas medicações mais modernas, né, as canetas e as outras medicações são ferramentas, né, são ferramentas excelentes. A gente não tinha tantas medicações potentes como a gente tem atualmente, mas se utilizar elas sem fazer a modificação de estilo de vida, realmente, como você comentou, é enxugar gelo. Então a gente tem que orientar em relação à atividade física, né, melhora tudo praticamente. A orientação em relação à alimentação, né, a gente, aqui é a região do Nordeste, é uma região que tem locais que 80% da dieta é carboidrato puro, né? Às vezes ele não entende que o carboidrato inhame, macaxeira é carboidrato também. E aí a gente tem que fazer essa orientação de aumentar a ingesta proteica, diminuir um pouco o carboidrato. Se utilizar o carboidrato complexo, não usar o simples, evitar doce. Então, tanto o exercício como a tentativa de perda de peso via modificação da dieta tem um impacto muito grande no controle da glicemia. Essa questão da alimentação mesmo, quando a gente vai começando a entender um pouquinho mais, a própria tapioca mesmo tem um índice glicêmico altíssimo, né? Então, às vezes a gente pensa que está comendo uma tapioca com um queijinho coalho, que é uma coisinha fitness, mas isso para diabetes pode ser ruim, né? Pode. Às vezes a gente tem medicações que tem um índice glicêmico, às vezes sobe a glicose muito alto, e tem também de alimentações com a carga glicêmica muito alta, tem uma quantidade de açúcar alta. Então, são dois problemas, tanto o índice quanto ela sobe, quanto a quantidade de carboidrato que tem no alimento. Isso tudo impacta e tem uma importância no controle da glicemia também. O Savana, falando um pouquinho ainda sobre tratamentos das complicações relacionadas ao diabetes em relação ao ouvido, nariz e garganta, tá? Então, assim, eu acho que a perda auditiva, assim como a perda visual, com certeza é uma das mais temidas. Então, existe algum tratamento hoje que possa ser feito? A gente sabe que existem algumas situações de implante coclear, você falou do aparelho auditivo, mas quando tem aquela perda mais importante, existe algum tratamento, alguma possibilidade de fazer alguma coisa por esse paciente? A perda de audição ela pode ser leve, moderada ou severa.
As perdas leves e moderadas, eu sempre indico aparelho, principalmente as moderadas, as leves, dependendo da intensidade e com a frequência cometida. Mas a importância do aparelho sempre existe. Se as perdas passam a ser severas ou graves, a prótese convencional é muito mais difícil de você ter uma boa adaptação. E existe uma coisa dentro da otorrino que é um exame chamado índice de reconhecimento de fala. Se esse índice de reconhecimento de fala é muito baixo, que o ideal é acima de 100, é em torno de 95, 100, 96, 100%. Mas se ele é muito baixo, 24, 36, não dá para ouvir e entender. O grande problema da perda de audição não é só a questão do ouvir, é do compreender, é cognição. Cérebro que escuta, cérebro que entende, e esse paciente com uma perda muito grave, ele não consegue. Então, a prótese convencional, ela deixa de não ter mais resposta para esses pacientes, e aí tem que realmente ir para próteses osteointegradas, implante coclear, próteses que são colocadas cirurgicamente. E nem todo paciente quer. É difícil. Existe uma coisa assim questionável quando você fala de Libras, né? Porque a gente não pode deixar de falar que o paciente com perda de audição existe a questão das Libras, mas é uma coisa que é uma linguagem à parte, fica mais para a criança que nasceu surda, e o paciente adulto não tem interesse, não quer, é mais difícil, é complicado. Então, assim, eu acho que o grande problema do paciente diabético é que ele tem duas coisas muito importantes. A tontura como mais frequente ainda do que a perda de audição e a perda de audição. A perda de audição, ela vem com outras comorbidades, ela vem com a idade, com outros fatores associados, é hipertenso, tem história familiar, e nem todo paciente quer usar a prótese. Eu sempre digo ao meu paciente, você tem uma perda de audição importante, se você não usa a prótese, seu cérebro não escuta e você vai começar a desconectar. E do ponto de vista de cognição, compreensão e aprendizado, vai ser muito ruim para a sua velhice. Esses mais medrosos ainda vão e correm atrás das próteses. Mas aquele paciente que não quer usar, você vê a deterioração do entendimento, a família questionando o isolamento social, o distanciamento das pessoas, e ele não quer, e não tem como você forçar a usar. E outra coisa muito importante que eu acho é o paciente com diabetes e que abre um quadro de tontura importante, e a fisioterapia do labirinto, que a gente chama de reabilitação vestibular labiríntica, para mim ela tem um papel fundamental hoje para que todo paciente idoso, diabético ou não, melhore sua marcha, sua postura e o equilíbrio. Então, todo paciente meu idoso, acima de 60, 65 anos, e olha que eu já estou nessa faixa etária, começa com desequilíbrio, cai fácil, a reabilitação vestibular, ela tem um papel muito importante, e você não vai usar medicação, porque o idoso já vive na polifarmácia, ele toma remédio para tudo. Não é só para diabetes, é para pressão, para colesterol, é para ansiedade, é para depressão. Enfim, ele tem uma caixinha de remédio gigante. Se eu puder tirar o remédio do labirinto e botar uma fisioterapia para melhorar a marcha, a postura e o equilíbrio, eu gosto muito desse tratamento associado ao aparelho. Interessante, né? Essa questão da fisioterapia, né? Que a gente... Muito importante. Muito importante, né? O idoso tem problema de queda, é sério. Não, e a queda hoje, assim, ela leva a fratura de fêmur, se interna, vai para UTI. Traumatismo craniano, a comorbidade muito alta. E a gente tem, correlacionando um pouquinho, essa questão dos sentidos são muito importantes, né? Da interação do ser, principalmente do paciente idoso, né? Então, a catarata, que a gente sabe que é mais comum em quem tem diabetes, já tem estudos correlacionando que os pacientes que fazem cirurgia de catarata têm menor índice de Alzheimer, que isso vai ser tema para outro podcast. Mas que a gente já pode adiantar aqui um pouquinho. E por que isso? Porque o paciente com catarata, ele vai começar primeiro a ter dificuldade de dirigir à noite. Aí ele vai começar a não querer mais sair à noite. Aí daqui a pouco ele não quer mais dirigir. Aí daqui a pouco ele tem mais receio de sair de casa. Então ele começa a deixar de interagir com o mundo. Então essa falta de interação através dos sentidos, né? Isso prejudica muito. Imagina, surdo e com catarata. Uma tragédia. E do ponto de vista assim, oftalmológico, realmente, hoje o arsenal terapêutico para retinopatia diabética avançou e muito, né? Desde quadros iniciais, que a gente sempre fala, a gente sempre tenta bater muito em consultório, que assim, o controle da diabetes é o mais importante. Eu já tive paciente muito orientado e regular, que ele controlou o diabetes e as alterações conseguiram diminuir e melhorar. Então, isso é muito positivo. A gente tem laser, a gente tem as injeções, que o pessoal também tem muito receio de você tomar uma injeção no olho, mas é um procedimento super seguro e rápido e que consegue restabelecer a visão. E para os casos mais avançados, até cirurgia. Mas que realmente são para casos bem mais avançados, que a gente deixa para o último caso. E, infelizmente, a gente tem muita dificuldade de os pacientes eles virem ao oftalmo, provavelmente ao otorrino também, para fazer essa prevenção. Às vezes eles até fazem a consulta com os endócrinos, né? Mas às vezes ele diz que o endócrino encaminhou, ou às vezes o endócrino não encaminhou, né? Que eu acho que é uma realidade. Você pode até falar um pouquinho sobre isso, Daniel, sobre
esse cuidado que o endócrino tem, a importância dele estar encaminhando para as diversas especialidades, né? Geralmente a gente recomenda que o paciente faça uma vez ao ano a avaliação oftalmológica, mas às vezes eles não vão, né? A gente manda e relembra que ele tem que fazer, e para a gente é importantíssimo, porque a gente já sabe também, quando a gente consegue ver que tem alteração na retina, você já sabe que também tem alteração, pode ter alteração renal. Então, a gente tem todas essas doenças microvasculares, são muito interligadas, e a gente tem uma preocupação grande e sempre recomenda, mas às vezes eles não seguem, né? Porque às vezes não entende essa conexão, né, tão claramente. E aí pode ter algumas especialidades. Na endócrina é uma coisa bem, assim, a tecla bem forte, a gente geralmente não esquece, mas em algumas especialidades, às vezes a gente não trata todos como os pacientes com diabetes, eles vão muito para o clínico, para o geriatra, e às vezes algumas outras especialidades não, desmerecendo elas, às vezes não tem esse costume de rotineiramente mandar para avaliação de fundo de olho anual. Bem, pessoal, chegamos ao final desse papo tão rico. Antes de encerrar, eu quero deixar espaço para uma mensagem direta de coração para quem está ouvindo e tem diabetes ou alguém próximo que vive com essa condição. Então, para quem está ouvindo, qual é a única coisa que vocês querem que fique dessa conversa? Então, a gente vai dar um tempinho para cada um de vocês para deixar uma mensagem final aí para os nossos pacientes e quem está nos escutando. O que é que você acha que seria de mensagem mais importante? Eu acho que o paciente com diabetes ele deve ter realmente o acompanhamento multidisciplinar, como a gente comentou anteriormente, por isso que a gente está com essa mesa aqui discutindo. Deve ir para o endocrinologista, deve fazer a avaliação anual com o oftalmo, procurar o otorrino. E também, junto com isso, seguir as orientações, como a gente comentou, medicamentosas, de modificação de estilo de vida, tentar não ganhar peso ou emagrecer, fazer exercício. Então, essas são as recomendações, principalmente se tem um histórico familiar de diabetes, né? A gente sabe que quem tem pai ou mãe com diabetes, a chance de ficar com diabetes é quase 50%. Então, geralmente é uma doença tipo 2 que a gente está comentando mais, que é a mais tardia, surge com 45, 50 anos. Geralmente 80% dos pacientes têm obesidade, então se a gente tentar prevenir através de modificação do estilo de vida, é uma chance grande de você não ter, e se tiver, ter um controle mais fácil. Bom, do ponto de vista de otorrino, faça uma avaliação anual. Investigue melhor sua audição, principalmente se você tiver história familiar de diabetes, obesidade, zumbido, tontura. Então, isso é cuidar de você, porque, como foi dito aqui, é multidisciplinar, ok. Você tem que ir ao endócrino, você tem história de diabetes, tem que tratar, mas precisa passar no oftalmo, no otorrino, na nutricionista, no seu cardiologista, no seu nefro. Então, tratar como um todo para que você possa compensar, controlar sua glicemia e ter um prognóstico de vida satisfatório. Pessoal, eu fico com as seguintes palavras, né? Assim, o diabetes a gente sabe que é uma condição séria, mas que pode sim ser controlada. E mais do que isso, ela pode ter suas complicações prevenidas quando a gente cuida de forma ampla, integrada e precoce e multidisciplinar, como a gente comentou. Aqui no Hope, a gente sabe que o olho é uma janela para o corpo, assim como nossos ouvidos. Se você tem diabetes e ainda não fez uma avaliação oftalmológica ou com o otorrinolaringologista, esse é o momento. Cuide de sua visão e de sua audição. Cuide de sua saúde. Eu queria agradecer aqui a doutora Savana, doutor Daniel, pela generosidade de estar aqui conosco, compartilhar todo esse conhecimento. E obrigado a todos vocês que nos acompanharam hoje. E até o próximo episódio do Todos os Sentidos.